O retorno às aulas presenciais está confirmado para fevereiro de 2021? Será mesmo? Quer entender um pouco mais? Então, sem demora, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho se ainda não for inscrito e vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Olá, eu sou Fernando Pitti e essa é a nossa playlist Coluna Comentada. Depois de meses aguardando ansiosamente pelo retorno às aulas presenciais, as famílias já estão comemorando que, agora em fevereiro de 2021, as aulas presenciais irão, ou pelo menos é o que está previsto, retornar à presencialidade, ou em alguns casos, à educação híbrida, onde parte dos alunos estarão presencialmente nas escolas e outra parte estarão em casa, estarão remotamente, e assim, de forma alternada, esses grupos vão trocando uma hora na escola, uma hora em casa. Bom, isso é o que foi previsto no calendário letivo que inicia em Santa Catarina no dia 18 de fevereiro de 2021. E também em outros estados, por exemplo, São Paulo, cujo calendário letivo previa ou prevê o início das aulas agora em 8 de fevereiro. Agora, se diz assim, tá, previa ou prevê? Qual essa diferença e por que isso? O que está acontecendo? É que, mais uma vez, nós estamos vivendo a judicialização e, mais uma vez, estamos vivendo a falta de harmonia e de comunicação entre os poderes, entre os envolvidos, entre as classes. Só para fazer um rápido retrospecto, aqui em Santa Catarina e na maioria dos estados brasileiros, as aulas foram suspensas ainda em 19 de março, ou por volta dessa data, de 19 de março de 2020, que é quando efetivamente, oficialmente, aí começou as restrições por conta da pandemia. E desde então, as aulas presenciais não aconteceram mais, na sua maioria, salvo algumas exceções, algumas tentativas de retorno e depois novamente de bloqueio, ou no caso aqui de Santa Catarina, por exemplo, aulas práticas puderam ser liberadas em escolas técnicas e universidades. Fora isso, a educação fundamental e o ensino médio totalmente parado, as aulas totalmente de forma remota online. Depois de muita discussão e depois de muitos argumentos, e inclusive com tentativas de não acontecer, um projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi sancionado na forma de lei, a Lei 18.032 de 2020, de 8 de dezembro de 2020, que classifica as atividades educacionais e aulas presenciais como atividades essenciais durante a pandemia, durante esse momento de exceção que nós vivemos. Essa lei, então, ela classificando as atividades educacionais como atividades essenciais, deu abertura para o retorno às aulas presenciais agora em 2021. E esse retorno, inclusive, está previsto no calendário letivo para iniciar agora em meados de fevereiro. Acontece que em Santa Catarina, no final, nos últimos dias do mês de janeiro de 2021, um grupo de parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores entrou com um projeto de lei para tentar barrar esse retorno presencial enquanto todos os profissionais ou servidores da área da educação não tiverem recebido gratuitamente do Estado a imunização com a vacina. É muito justo, é muito louvável essa iniciativa deste grupo de parlamentares. Não tenho nenhuma crítica em relação a esse grupo tentar, e na forma de projeto, e eu acho que inclusive faz todo sentido, adicionar os servidores da educação como um grupo prioritário para receber a vacina. Fato, inegavelmente, eu acho que isso faz todo sentido. Agora, esse mesmo projeto de lei prevê de uma forma que o texto lá escreve que nenhum servidor será obrigado a voltar presencialmente enquanto não receber a vacina. É aí que começa o problema, na minha opinião, pelo menos. Porque alguns grupos podem ser privilegiados em relação a outros. Por exemplo, os professores da rede pública serem colocados como grupo prioritário, perfeito.
assim como professores da rede particular também, são profissionais da educação que estarão no meio de públicos, estarão com alunos e outros colegas que nem sempre irão respeitar o distanciamento social, nem sempre irão adotar todas as práticas sanitárias solicitadas, indicadas. É fato. Então, colocá-los num grupo prioritário para receber a vacina, perfeito. Agora, por que eles poderão escolher em não retornar às atividades presenciais enquanto não forem vacinados? Por que eles poderão escolher em não retornar às atividades presenciais enquanto não forem imunizados? E os outros grupos? Será que também não teriam o mesmo direito? E os outros grupos? Como os que trabalham em mercados, farmácias, lojas, padarias. Será que eles também não teriam o mesmo direito em dizer que só retornariam às suas atividades presenciais se imunizados fossem? É para a gente considerar, né? É para a gente avaliar. Será que realmente faz sentido alguns grupos poderem ter privilégios em relação a outros? Agora imagine vocês que estão aí nos ouvindo através do podcast Classe Tech ou nos assistindo aqui no canal do YouTube. Imaginem professores da rede privada se falarem a mesma coisa, se organizarem e se recusarem a retornar às suas atividades presenciais. Salvo, claro, aqueles que justificadamente não podem por serem de grupo de risco ou outras, ou ter enfermidades ou comorbidades diferenciadas que precisam do atendimento. Ok. Agora imagine pessoas saudáveis que se recusem a retornar às atividades em escolas particulares. O que irá acontecer com eles? Se recusem a retornar às suas atividades dentro de um mercado, uma padaria, numa indústria, num comércio. Eu acho que é aí que vem a questão. Eu não sou contra, como professor, filho de professora, entendo sim que os professores têm que ser classificados, eles precisam ter uma certa prioridade aí na imunização, porque estarão junto com alunos, estarão junto com outros servidores. Mas nós temos que considerar, da forma com que está sendo colocado, ou pelo menos que a imprensa, a grande imprensa, nos coloca aí, parece que a contaminação só acontece dentro das escolas e nas praias, nas atividades de entretenimento. Podem. Inclusive, nós temos prefeitos aí de alguma cidade que falam que não pode, defendem o distanciamento social, defendem o fechamento, inclusive, de lojas, mas quando o seu time está jogando a final, ele vai ao estádio de futebol e diz que é seu direito. Tá, direito dele assistir o futebol, ele tem, mas direito aos demais trabalhadores estarem exercendo suas atividades de forma a serem remunerados e trazer a renda para suas famílias, esses outros trabalhadores não podem? Então, vamos fazer um paralelo, será que não é a mesma coisa? Eu gostaria só de trazer essa indagação, trazer esse assunto aí para ser discutido, porque é algo que não tem resposta. Eu acho que precisa sim de muita discussão. É algo que precisa de análise, de avaliações, é algo que precisa envolver toda a comunidade. É certo e é fato que muito provavelmente algumas escolas não terão toda a infraestrutura necessária para receber os alunos com segurança. Então, o que fazer nesse caso? Por que não tratar estas exceções? Por que não tratar estes casos? É fato que tem professores e profissionais da área da educação que são do grupo de risco, que precisam ficar isolados, que precisam ter um cuidado a mais. Então, por que não tratar deste caso, ou destes casos específicos, assim como os alunos, da mesma forma? Tem famílias que ainda se sentem inseguras e não gostariam e não querem que os seus filhos retornem presencialmente às aulas agora, no início de 2021. Então, por que não tratar de forma isolada estes casos? Eu sei que é difícil. Dá trabalho? Dá. A gente está vivendo um ano de exceção. 2020 é um ano que impactou praticamente
todas as famílias do mundo, não só do Brasil. A minha família foi impactada, eu fui impactado. Todos fomos impactados de uma forma ou outra. Agora, acho que a gente precisa ter um pouco mais de coerência. Precisa ter um pouco mais de diálogo. Por que retornar e por que não retornar? Ou melhor, dialogar como retornar com segurança, mesmo enquanto a vacina e a imunização não chegam para todos os grupos, não chegam para todas as pessoas. Eu acho que é isso que falta, um pouco mais de diálogo. É a mesma coisa, trazendo agora o exemplo de São Paulo. Eu estava, pouco antes de gravar aqui o vídeo e o podcast, analisando algumas notícias, e algumas dão conta que as aulas vão retornar. Aí depois, não, a justiça, ela dá uma liminar proibindo o retorno nas aulas. Depois, essa liminar que proibia é cassada, permitindo o retorno às aulas. E neste momento, vou ser sincero, eu nem sei se as aulas estão permitidas ou proibidas. Liminar proibindo, liminar sendo cassada, que proibia, agora permitindo. A que permitia, novamente cassada. E assim, será que não tem uma forma de fazer diferente? Será que não pode ser dialogado? Será que não pode encontrar formas diferenciadas para isso? Será que não existem maneiras diferentes aí através do diálogo de satisfazer a todos os grupos, entendendo que cada grupo tem sim a sua necessidade e precisa ser respeitado? Eu deixar bem claro, eu não quero e não estou aqui dizendo que todos são obrigados a retornar, mesmo correndo riscos. Não é isso. Eu só acredito que há sim a necessidade de diálogo para que todos possam, de uma forma ou outra, retornar ou não, mas de forma segura, e também os alunos. A sociedade, que está sendo totalmente penalizada nesses últimos meses, possa ter o seu direito garantido. Há riscos? Claro que há riscos. Ninguém está dizendo que não há riscos e ninguém está querendo ser negacionista de dizer que não é uma doença que precisa ser cuidada. O que eu volto aqui a reforçar é: nós precisamos entender que todos têm o seu direito. Assim como alguns têm o direito de terem um tratamento diferenciado por serem diferenciados ou por terem alguma necessidade especial, os outros também têm direito a retornar às salas de aula, a voltar a ter as suas aulas presenciais. E aqueles que não se sentem seguros, também, na minha opinião, têm o direito de permanecerem tendo as aulas remotas. Seja de uma forma ou de outra. Há sim a necessidade de todos serem atendidos. Cabe a quem? Às escolas, aos governos, tanto de esfera federal, estadual quanto municipal, pais, alunos, professores. Eu acho que todos nós somos responsáveis e só vai ser superado esta fase, só vamos superar esse desafio que nós estamos vivendo hoje, se todos trabalharmos juntos e se todos, de forma empenhada, buscarmos uma solução através do diálogo. Bom, esse é um vídeo, um podcast um pouco mais reflexivo. Eu não tenho as respostas, eu só venho aqui para fazer as provocações. E eu acho que você, pai, que está ouvindo ou assistindo, você, professor da rede pública ou privada, que está assistindo aqui no YouTube ou ouvindo pelo podcast, é quem deve refletir a respeito. Devem dialogar com as suas escolas, com suas coordenações, com a direção. Afinal, a comunidade escolar junto deve encontrar a melhor solução. Mas o retorno à presencialidade se faz necessário. Eu acho que está na hora, já passou do tempo deste retorno acontecer. E você, o que pensa a respeito? Concorda com o retorno presencial? Não concorda? Você concorda que o retorno só deveria acontecer depois da imunização? Sim. E os outros profissionais? Também teriam o mesmo direito a se recusarem a retornar à presencialidade se não forem imunizados? O que você acha a respeito? Mais uma vez, quero agradecer a você, ouvinte de podcast, por deixar a sua classificação aqui na Apple Podcast ou no seu player preferido
de podcast. E você que está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho e também não se esqueça aí de registrar os seus comentários do que você pensa a respeito. Um grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima.